Oi, pessoal. Bom dia. Oi, Du. Oi, Julimar. Você só vai dar uma palminha aí, Du? Você vai ver esse negócio todo. Deixa eu acender uma luz aqui. Pessoal, a gente está começando, tá? Mais uma live aqui, que na verdade são as aulas de yoga, né? Online que eu estou fazendo. Eu vou dar só alguns segundinhos aqui, que o pessoal já está chegando, os alunos também. A Alessandra acabou de entrar, né? Hoje o tema é bem interessante, né? Acho que vocês vão gostar. É um tema, é um tema que eu falo que tem uns temas que eles são tão importantes, tão interessantes que eu falo que eles são de utilidade pública, né? Não só para o praticante de yoga, né? Bom dia, pessoal. Mas também para todo mundo, porque são temas. Quando a gente começa a falar dessas coisas que a gente fala de sabedoria universal, né? Elas transcendem credos religiosos, né? Então, por exemplo, quando se fala de amor, vai se falar de amor na Igreja Católica, na Evangélica, no Budismo, na Yoga, né? Os valores éticos, eles transcendem morais de pequenos grupos ou instituições sectárias, visões culturais, né? Ele é muito mais abrangente. Respeito, por exemplo, abrange tudo, né? Então, hoje eu vou entrar num tema que tem muito a ver com isso, ok? Então, pessoal, só para ir situando de novo, eu vou lembrando aqui vocês, as lives. Eu falo isso, às vezes quem está vendo eu sei que já está até sabendo, mas eu sei que tem gente que assiste depois, entendeu? Então é por isso. A live de hoje, então, é esse horário, né? De 8 às 9h30. Amanhã, na quarta, vai ser das 5 às 6h30 da tarde. E aí, Alessandra, depois você me dá um toque no pessoal, de fazer a da quinta, das 7h30 às 9h. Né? Eu tive essa mudança por causa do Kendi, ele está precisando, tá bom? Bem, é isso, né? Quem tiver dúvida me manda no direct, me manda no WhatsApp, quem tem meus contatos, que eu estou aí a serviço, tá bom? Bem, hoje, pessoal, né, o tema da nossa live, né, eu tive que fazer o fly hoje bem correndo de manhã, mas o tema é esse, né? Armadilhas na caminhada do praticante yogi ou armadilhas na caminhada espiritual e como evitá-las, né? Então hoje eu vou falar de uma série de assuntos relacionados a essas armadilhas que a gente tem no nosso caminhar espiritual, seja ele de qual tradição for, se for de uma tradição cristã e tal, é muitas armadilhas, né, que se tem. Essa live, pessoal, ela nasceu por causa de uma demanda, tá bom? Uma pessoa me mandou uma mensagem, né, no pessoal. Eu pedi autorização, obviamente eu não vou identificar a pessoa, mas é uma praticante, né? Ela me pediu que se eu pudesse comentar sobre isso. E aí eu pedi autorização para ela de fazer uma live baseado nesses assuntos que ela colocou, que tem muito a ver com armadilhas, né, na caminhada espiritual. Então eu vou ler inicialmente o texto que me foi enviado e depois eu vou começar a discorrer sobre uma série de assuntos ligados a essas armadilhas na caminhada espiritual, ok? O texto foi o seguinte, comentário e pergunta. Aí a pessoa me pergunta assim, deixei de praticar várias técnicas de meditação, de yoga, né, etc., por entrar nesse conflito de apego interno, de ansiar por próximas experiências, né, abre parênteses, desejo ardente por elas, fecha parênteses, e percebendo meu ego interno, fazendo eu me sentir melhor do que os outros por um tempo, e frustração por não ocorrerem com frequência o que eu queria. Né? Então, só nesse primeiro parênteses aqui, a pessoa já está falando, né, que ela está se apegando a fenômenos, está se apegando a experiências,
A prática espiritual, ao invés de tornar um ser humano melhor, está fazendo com que a pessoa vai criando um nível de arrogância, né, onde ela se acha destacada dos outros, se acha superior, né, e tal. E aí ela continua. E esse não saber lidar, né, vai gerando um desgaste para controlar o querer comentar, o querer revivê-las mentalmente, em busca de algum símbolo, por acreditar que se aconteceu tem que haver significado. Então a pessoa fica naquela confusão neurótica, né, de estar tentando encontrar sempre um porquê dos fenômenos na sua própria prática, e isso vai gerando também muitos conflitos, né? Vou abordando, vou continuar. Isso tudo fez eu me afastar das práticas por um bom tempo, porque o que foi acontecendo com esse praticante? Ao invés de a prática ajudar a pessoa a se tornar melhor, a prática começou a virar um motivo de conflito, né? Então, por exemplo, a pessoa estava ali praticando yoga, suas meditações, etc. Ao invés de ela se tornar um ser humano melhor a partir daquilo, aquilo começou a trazer mais variáveis de conflitos, de desgastes, de problemas talvez de relacionamentos, né? Eu não sei, aí cada um vai tendo uma história muito peculiar, né, no seu próprio processo. E aí ela foi falando, né, que isso foi me afastando das práticas por um bom tempo. E hoje estou retornando no meu tempo, né? A pessoa está dando tá dando uma reviravolta. Ainda sinto afastamento, abre parênteses, sentimento de interesse e vício. Interesse, né, pelos fenômenos, como ela falou lá atrás, pelas coisas que aconteciam, né, a expectativa de alguma sensação alcançada, de alguma experiência vivenciada e tal. Fecha parênteses. E aí isso gera culpa, algumas vezes medo até das práticas, né, pelo que elas vão provocando. Aí a pessoa pergunta para mim, né, você poderia me dar exemplos de como se manter firme no caminhar, ou seja, não cair nessas armadilhas, né? Por isso que eu estou usando esse tema da nossa live de hoje, das armadilhas na prática do yoga, na prática do caminhar espiritual, né? Porque aí ela completa assim, porque para mim, logo após esse engrandecimento, né, sempre vem, engrandecimento são das experiências, daquilo que a pessoa vai conquistando, são os seeds, né, os poderes da prática. Logo em seguida vem a sensação de farsa, de vazio, né? Eu imagino por causa desses conflitos que a pessoa fala, né, de se sentir superior e etc. E ela fez um comentário que eu achei muito bom, falou assim no final: espero e acredito que não sou a única que se perde nesse contexto. E ó, né, falando para essa pessoa e falando para todo mundo, você realmente não é a única. Isso é uma questão, vamos falar assim, muito comum, se posso dizer até clássica na prática, né? Isso isso é relatado em livros tradicionais, né? Inclusive hoje hoje eu trouxe para vocês os Sutras do Patanjali, que eu sempre cito muito, tá? Esse livro, ele não é um livro, no meu ponto de vista, não no meu ponto de vista, não. Ele não é um livro para iniciantes, né? Esse é um livro realmente, ele tem é interessante que a pessoa tenha uma bagagem para encarar esse material, tudo que está aqui dentro. Mas os Sutras do Patanjali, ele realmente é uma obra sagrada e ele vai aprofundar sobre muitos temas, né? Então, assim, é um livro tradicional, um livro de mais de 2000 anos, e esse livro, ele já fala dessas armadilhas, né? Que para quem está chegando agora, né? Hoje o tema dessa live são as armadilhas na caminhada espiritual, na caminhada do praticante yoga, etc. E eu discorri aqui sobre um texto um conhecido que me autorizou a explicar ali alguns conflitos, né? Que está acontecendo na sua própria prática espiritual e que tem a ver com várias armadilhas, como a exaltação do ego, o apego aos fenômenos, às experiências, e isso vai fazendo com que a pessoa, ao invés de continuar na prática, a pessoa se afasta da prática, o que é muito comum, né, pessoal? Eu venho falando aqui muito nas lives, né, nessas aulas que eu estou disponibilizando
em vista desse contexto que a gente está vivenciando, eu venho falando muito isso, que muitos chegarão, poucos praticarão e quase nenhum florescerá. Né? Muitos só ficam nos grupos, nas leituras, vendo vídeos, mas se pratica muito pouco. Né? E alguns realmente praticam e alguns florescem nas suas práticas. Né? Por isso que a minha temática vem sempre sendo essa: passar ensinamento alicerçado em prática. Passar ensinamento alicerçado em prática. Senão nós vamos nos tornando meros intelectuais. Agora, tem gente que é intelectual da matemática, tem gente que é intelectual numa área filosófica, numa área científica, e tem gente que é intelectual na área espiritual. Mas o intelecto em si, como os yogis falam, ele serve até um ponto, que é Jnana Yoga, né? A erudição na yoga ela serve até um ponto, mas o próximo passo ele tem muito mais a ver com a prática, com a entrega, né? Na yoga isso é falado como bhakti, né? Que é a parte devocional não no sentido de devotar algo externo, devotar ao próprio self, mas é um processo de entrega. Sem isso, o nosso intelecto ele é limitado só para explicar isso, assim, para isso ficar mais claro, porque a yoga, o budismo tibetano, a gente parte de modelos explicativos, onde a gente entende que o intelecto, a mente, ele é um corpo sutil limitado e tem níveis mais elevados, que operam em instâncias mais elevadas. Então, se você realmente não pratica, você não acessa, né, as suas intuições, né, e essa natureza intrínseca iluminada, que seria a nossa natureza, né? Bem, então eu vou começando, né, discorrer sobre esse tema, né, da armadilha na caminhada do praticante yogi e como evitá-las, ok? Olha só, quando a gente começa as nossas práticas, existem muitas armadilhas e elas podem atuar de maneiras muito distintas, né, de um para o outro. Deixa eu pensar aqui numa coisa. As pessoas, quando vão começando a fazer suas práticas, elas, por ter características muito peculiares, que é de cada um, o seu próprio desenvolvimento vai suscetibilizar fenômenos completamente diferentes, né? Por exemplo, tem pessoas que começa a fazer suas práticas espirituais e começa a desenvolver habilidades. Por exemplo, tem pessoas que começam a desenvolver clareaudiência, tem pessoas que começam a desenvolver clarividência, tem pessoas que começam a desenvolver muitas percepções sensoriais no corpo, experiências sutis, etc. A grande armadilha já começa quando você começa a se apegar às experiências, né? Esse é o primeiro ponto. Por que eu estou falando isso, pessoal? Esses fenômenos, os yogis descrevem isso como siddhis. Siddhis são poderes, né? Talvez, eu quero colocar isso de um lugar para vocês terem uma visão bem ampla de qual lugar eu estou falando do que é siddhi. Tem muitas pessoas que quando pensam em siddhis, acham que siddhis são aqueles poderes mais miraculosos, pessoas levitando, pessoas que jogam energia pelas mãos e com luz, yogis que conseguem manifestar cheiros, materializam coisas. Esses são os siddhis que, né, nas literaturas é mostrado que existe. Muitos praticantes vivenciaram esses fenômenos, mas não necessariamente só esses fenômenos mais miraculosos são siddhis. Siddhis pode ser coisas muito mais sutis, né? Como eu falei, uma clareaudiência, uma clarividência já é um tipo de siddhi. Eu observo uma coisa, quem me conhece, né, sabe que antes mesmo de eu ter contato com a caminhada espiritual dentro das tradições orientais, eu também tive muito acesso, né, às tradições ocidentais, coisas ligadas à Cabala, coisas ligadas ao Espiritismo, à Conscienciologia. Uma coisa que eu observei muito nesses vários ambientes e sanghas, comunidades espirituais diferentes ao longo desses quase 15 anos que eu já venho praticando, uma coisa que eu observei muito, o quanto que ter
esses seeds, esses poderes, ou vamos falar numa linguagem que talvez muitos vão entender, essas mediunidades, porque, por exemplo, um médium, ele tem alguns seeds, ele tem alguns poderes. Tem médio que é médio de incorporação, ou seja, ele tem um seed de incorporação, de conseguir deixar uma entidade se manifestar através dele. Tem médium que tem seeds de enxergar o mundo astral, o plano dos desencarnados. Então, tem muitos seeds, né? Uma coisa que eu fui observando muito ao longo do tempo, o quanto que muitas pessoas tiveram práticas extremamente prejudicadas pelos seus seeds. Por qual motivo? Porque, de alguma forma, elas começaram a se apegar aos seus próprios seeds. Eu vou dar um exemplo muito comum que eu vejo que acontece, que é o seguinte. Eu via, às vezes eu ia num contexto, né, de trabalhos espirituais, vamos colocar assim, aí um dos participantes era um clarividente, era uma pessoa que tinha vidência, que via coisas. Aí na hora que essa pessoa chegava, todo mundo usava ela como uma muleta. Ô fulano, o que você está vendo aí? O que está acontecendo aí? E aí a pessoa deixava de vivenciar suas próprias experiências, né? Desde quando eu comecei a perceber essas armadilhas, né, pelos CIDs que vão sendo desenvolvidos na caminhada espiritual, eu comecei a já ter um olhar um pouco mais crítico sobre isso. Eu comecei a pensar assim, isso foram coisas que foram vindo intuitivamente para mim no início. Eu falei assim, olha, eu não tenho que me apoiar tanto nessas muletas sempre, não. Eu tenho que entender os contextos, né? Então, por exemplo, eu já percebi coisas que se eu não tivesse lúcido, ou se a gente não está lúcido no momento, a gente cai em grandes armadilhas. Uma vez, né, quando a gente tinha o nosso ambulatório de imposição de mãos, uma pessoa muito médium, com muitos CIDs, né, com muitas percepções, começou a me dizer que os guias dela estavam dizendo para ela que eu tinha que acabar com os trabalhos de meditação antes do trabalho de imposição de mãos. Nessa hora, eu não dei o meu poder para essa pessoa, independente do que ela vê, do que ela sente, porque eu parti de um princípio de lucidez. Eu falei assim, a gente faz um ambulatório há quase 4 anos, nós já fizemos mais de 2.000 atendimentos, nunca teve um caso de possessão, obsessão em algum nível muito pequeno durante as práticas. Isso significa que a prática da meditação antes do trabalho, ela ajuda, ela ancora. E aí eu dei um toque para essa pessoa na época, eu falei, olha, fica bem atento quem é que está te falando as coisas. Não é porque a pessoa está ouvindo uma coisa que está vindo de um ser com lucidez, né? Então, o primeiro ponto que eu queria colocar nessas armadilhas é que esses CIDs, esses pequenos poderes, essas pequenas mediunidades que vão aparecendo para os praticantes, têm que entender que elas não necessariamente tem que começar a entender que elas têm um aspecto transitório, não necessariamente aquele CID, aquilo que está manifestando, aquilo é para ficar ali permanente. Às vezes, ela é uma coisa que vai acontecer ali pontualmente. E aí cai uma questão que a gente tem que começar a aprender a desapegar dos nossos CIDs. Eu estou segurando um pouco, porque tem uns temas que eu ainda quero falar, mas que eu quero linkar, mas eles meio que já estão vindo, eu já vou soltando. Tinha um grande mestre indiano chamado Sri Aurobindo, ou Sri Aurobindo. O Sri Aurobindo, ele falava uma coisa muito, ele tinha uma frase muito rica em relação a CIDs, que ele falava assim: durante a caminhada terão muitas flores. Olhe para as flores e desapegue dessas flores e continue a sua caminhada. O que ele se refere a flores são CIDs. Então ele está falando o seguinte, que durante o seu avanço na sua prática espiritual, você às vezes vai desenvolvendo CIDs. Mas às vezes esse CID, abre parênteses, essas experiências fenomênicas de energia, igual a pessoa colocou no relato que me pediu ajuda, né? De uma sensação, hoje explodiu aqui o Ajna Chakra, hoje eu chorei e senti uma catarse, um sentimento de uma liberdade inexpressível, inefável, né? Todos esses fenômenos que vão acontecendo, às vezes, pessoal, eles têm um objetivo pontual ali naquele dia. Só acontece que o praticante fica apegado, né, à experiência, e aí o que acontece? No outro dia ele já está criando expectativa para que aquele fenômeno aconteça de novo. E às vezes era um fenômeno que era apenas uma alquimia energética que precisava
discorrer ali e acontece aquilo e depois acaba, né? Eu falo por mim, até como exemplo pessoal, quando entre os anos de 2009 a 2011, 12, foi uns 3 anos. Eu comecei a ter umas fenomenologias muito profundas com relação a experiências fora do corpo. E passou um tempo, acabou, né? É o que a gente chama de recesso projetivo, de projeções fora do corpo. Só acontece que mais na frente, aí quando foi lá para 2015, uns 6 anos depois, eu comecei a escrever, né, a formação do ser multidimensional, e quando eu ia discorrer sobre vários temas, e quando eu ia ler várias literaturas, eu compreendia profundamente o que o autor estava falando, porque eu tinha tido a experiência, entende? E aí, isso me ajudava demais a entender. Aí, quer dizer, aí nessa época eu entendi claramente por que eu tive aquelas experiências no passado. Porque foi como se fosse assim, ó, você tá tendo essa experiência aqui, porque lá na frente, quando você lê tal coisa e que você vai falar sobre tal coisa porque é importante, tem a ver com o seu trabalho, etc., você vai compreender de que lugar esse autor está falando, não vai ser uma coisa só intelectual. Então, pessoal, é nesse sentido que a gente tem que aprender a desapegar dos fenômenos, das fenomenologias que vai acontecendo com a gente. Um aspecto aqui que eu acho que é muito importante, que vocês precisam entender sobre a questão dos CIDs, né? Ô, Fabrícia, você vai sair, depois você vê ela vai ficar 24 horas online, tá bom? A live, aí você assiste depois. Um ponto que eu acho que é muito importante vocês entenderem, pessoal, sobre os CIDs, é um pouco da fisiologia dos CIDs, né? O que vai acontecendo. Pensa bem, você tem uma rotina que você não medita, não concentra, você não trabalha com o mundo interno sutil, pelo menos assim, como prática, né? Quando você começa a fazer asanas, as posturas, você vai desbloqueando energias no seu corpo físico. Você começa a fazer pranayamas, né? É por isso que chama Kriya Kundalini Pranayama, as respirações que ativam a energia de Kundalini. A Kundalini, né, é uma energia, né, que sustenta a nossa vida, e essa energia, quando ela não está acordada, despertada, ela fica em estado basal, ali localizado no Muladhara Chakra, no primeiro chakra, apenas sustentando a vida de sobrevida. Agora, quando você vai começando a arte do pranayama, né, você vai começando a ativar, né, os seus nadis, Ida e Pingala Nadi vai harmonizando, ativa Sushumna Nadi. Eu sei que alguns não vão entender o que eu estou falando, mas o que eu quero falar é o seguinte, você começa a ativar essa energia, você começa a acordar. Essa energia vai subindo aos poucos pela coluna e ela vai despertando centros psíquico-energéticos, ou seja, centros que têm níveis de consciência, e esses centros, ao ser despertados, ele vai fazendo com que você comece a ter lucidez sobre determinadas coisas e, consequentemente, pode vir a acontecer de manifestar CIDs, né, esses pequenos poderes. Então, o praticante, ele, de uma maneira ou de outra, alguns CIDs vão aparecer na prática deles. Eu acho muito engraçado, mas eu acolho essa fala, né? Quando alguns alunos, e também isso era uma coisa para mim, quando alguns alunos falam assim para mim, nossa, Michel, mas eu vou começar a praticar yoga, eu vou começar a ver as coisas, porque eu tenho pavor de ver as coisas. É igual eu falo, pode ser que sim, pode ser que não, né? Os CIDs, eles vão acontecer de maneiras pontuais. Outra coisa que eu acho interessante, pessoal, que vocês levem em consideração, existe um paradigma, uma visão, na minha opinião, bem equivocada, quando começam a achar que as pessoas que têm muitos desses CIDs são as pessoas espiritualmente mais evoluídas. Tomem muito cuidado com isso. Isso não necessariamente é a verdade. Para falar a verdade, na minha experiência, quase nunca isso é a verdade. Tem muitas pessoas que têm CIDs, mediunidades, por desequilíbrio, tá? Né? Vocês precisam entender isso também. É o que na conscienciologia a gente chamava de parapsíquico destrambelhado. Né? A pessoa, às vezes, ela está tão desconectada entre corpo e corpo espiritual, ou corpo emocional, corpo astral, que meio que ela não está bem acoplada, então ela vive meio cá, vive meio lá, né?
Quer ver um exemplo bem a nível de medicina para nós? São os quadros de esquizofrenia, né? A diferença de um médium, de um praticante, um yogi com siddhis, né, com as suas faculdades espirituais, sutis, bem desenvolvidas ou um xamã, né, de um esquizofrênico, é que nos quadros de esquizofrenia, o inconsciente fica muito à flor da pele. Então, a pessoa ela vai perdendo conexão entre a realidade física ordinária, o estado de vigília, e os estados mais sutis, né? E aí a pessoa não sabendo equilibrar essas duas realidades, ela acaba de alguma forma somatizando, né? Porque imagina, a pessoa está andando na rua, mas ela está vendo uma floresta e a rua está passando um monte de carro, né? Esse já é um quadro patológico, né? Mas se você for olhar em alguns aspectos, aí a nossa psicologia, a nossa psiquiatria não acredita nessas coisas, né? Ela tem um modelo explicativo que a consciência está fadada ao cérebro, as relações neuroniais, ela não entende que existem esses modelos mais sutis da manifestação do ser humano. Eu não vou entrar no detalhe disso, né? Isso teria que ser uma live separada. Mas aí quando você começa a entender que nos próprios quadros psicopatológicos pode também estar envolvendo relações com esses siddhis, com esses poderes, mas de maneira destrambelhada, desorganizada, a pessoa ela fica totalmente desequilibrada, né? Já é totalmente diferente, né, de um xamã, de um terapeuta que tem uma prática ampla, de um yogi, né, que eles simplesmente conseguem frequentar com lucidez os diferentes níveis de realidade. Tem práticas, pessoal, assim, só para deixar uma curiosidade para vocês, assim, tem práticas tão profundas, né, nas várias culturas do mundo. Por exemplo, na cultura xamânica é dito, né, que muitos xamãs tinham a capacidade de, por exemplo, vinha uma pessoa da tribo que estava com um problema que entendia que aquele problema era de ordem espiritual, o xamã, ali no set terapêutico dele, né, a pessoa estava deitada, ele dava algumas plantas, ou a pessoa só ficava ali deitada, aí ele ia fazer uma prática onde ele se desdobrava dele, e ele entrava no sonho da pessoa, entendia o que estava acontecendo lá, resolvia as questões lá junto com a pessoa e depois voltava e explicava tudo. Então, assim, existem essas coisas nas culturas, né? Só acontece que a nossa medicina, a nossa psicologia ainda bastante mecanicista, né? Que tem uma visão newtoniana da vida, onde dois corpos não ocupam o mesmo espaço, onde está tudo aqui nesse lugarzinho, não consegue se abrir para essas outras perspectivas. O problema que eu acho maior disso é um problema muito simples, né? É uma coisa que o Pierre Weil sempre falava, que foi um grande praticante, um grande fomentador, né, da psicologia transpessoal no Brasil. Eu acho que tem uma frase dele que eu acho fascinante, que ele fala assim, a diferença entre um cientista e um yogi, aí o yogi abre parênteses, budistas, xamãs, pessoas que frequentam a realidade multidimensional, né? Ele falava que a diferença entre o cientista e o yogi, que o cientista observa o elétron, o yogi é o próprio elétron. É diferente de quando você só está observando o mundo e quando você já começa a olhar para o mundo a partir também da sua prática interna. É o que eu já falei em várias lives aqui, que o Lama Santen sempre bate nessa tecla. Era difícil estudar a mecânica quântica quando ele era cientista, mas mais difícil ainda foi quando eu fui estudar o budismo, que eu tinha que estudar o mundo externo e o mundo interno se interrelacionando. Esse é o grande lance das práticas, né? Então, pessoal, tem muitas armadilhas, né, nessa caminhada. O que a gente tem que estar bem lúcido, bem lúcida, né, realmente de estar percebendo como que a coisa vai desenrolando conforme a gente vai entrando em contato com essas experiências. Eu penso, aí é uma coisa que eu quero que vocês tenham isso bem claro, essa fala é uma fala tanto da yoga, essa fala é uma fala de alguns professores, alguns mestres realizados, essa é uma fala do Satchidananda, essa é uma fala do Ciro Aurobindo, o Ciro Aurobindo, essa é a fala da mãe do Ashra de Ciro Aurobindo, essa é a fala do Shagdu Tuku Rinpoche, né, do Trungpa. Então eu estou pegando só referências muito importantes. Todos eles, de alguma forma, falam uma coisa assim que eu acho que vocês devem ter muito claro, assim, que eles falam que o grande Siddhi, o Mahasiddhi, é você, de fato, conseguir praticar
as virtudes, ou no budismo eles chamam das qualidades incomensuráveis, ou as paramitas, as perfeições. Na yoga a gente chama dos yamas e dos niyamas, né? Aí é o que a gente fala que o grande siddhi, ou os mahasiddhis, é você aprender a ser uma pessoa amorosa, uma pessoa equânime, uma pessoa alegre, uma pessoa compassiva, uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa responsável, uma pessoa paciente, uma pessoa sábia, uma pessoa lúcida. Esses são os grandes siddhis, porque quem desenvolve essas virtudes humanas, que todos nós, em algum nível, aspira muito, né? Quem quer aprender a ser feliz de uma maneira incondicional, sem depender sem depender de condições para afirmar a minha felicidade. Quem não quer aprender a viver o estado de contentamento, quem não quer aprender a viver o estado de nada me perturba, não sendo indiferente às dores do outro, quem não quer isso, né? Eu aspiro por isso e muito, né? Então, os yogis sempre falam para a gente, yogis budistas, tibetanos, né, e de outras tradições, sempre falam que o grande siddhi que a gente tem que estar atento são a esses. E os outros, os fenomenológicos, as levitações, as coisas que acontecem, são uma consequência da prática, né? E podem ser também, pessoal, grandes testes, né, na nossa prática. A nossa caminhada espiritual, a nossa sadhana, ela é cheia de armadilhas, né? Como eu falei, você vai desenvolvendo essas habilidades e ao invés de elas te ajudarem, elas vão te prejudicar. Quem viu, quem está na live desde o início, eu comecei a live com um relato de uma pessoa, uma conhecida, que me autorizou a basear nesse relato no início dessa live, onde a pessoa começa na sua prática, ao ela começar a desenvolver habilidades ou ter fenômenos, aquilo ao invés de ajudar, aquilo começa a praticar. Então, durante a caminhada de vocês têm que estar muito lúcido quanto a esses siddhis, essas fenomenologias que vão aparecendo. E nunca criar expectativa. Cada dia é um dia. O grande lance, pessoal, é manter uma motivação, presta muita atenção nisso, uma motivação sincera e honesta de praticar. Esse é o grande lance. Para mim, esse é o grande siddhi. Né? Se vai luz azul para cá, se guia espiritual está vindo para lá e falar, essas coisas fazem parte, elas acontecem, mas isso não é a questão mais importante. A coisa mais importante, de uma maneira muito simples, é nós nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Né? O Satchidananda, eu já comentei isso aqui também, mas eu acho que isso é muito legal para o contexto. Né? Tem uma parte no Insights ao Longo do Caminho, que é um livro que eu também citei aqui nas lives, que ele fala assim, que a pessoa faz uma pergunta para ele, né? Como sei se estou tendo progresso na minha caminhada espiritual? Eu já falei disso aqui, mas eu vou enfatizar porque isso aqui é muito importante. Ele fala assim, ó, a resposta para mim é genial. Ele fala assim: observe as coisas que te traziam sofrimento, aversões, conflitos no passado e veja se elas ainda continuam hoje. Então, o que ele quer dizer? Que quando você vai refrequentando várias situações que antes eram motivos de sofrimento e conflitividades, e agora elas passam a não ser mais, é um sinal que a sua prática está avançando. Pessoal, eu não sei se vocês estão tendo a mesma sensação que eu, ou estão olhando pelo lugar de onde eu estou olhando para essa resposta. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei assim, cara, que sacada, assim, para poder me amparar na minha prática. Porque eu também tinha muitas dúvidas, né? Eu falava assim, poxa, mas eu estou praticando, e eu não estou me sentindo uma pessoa melhor. E muitas vezes eu sinto isso também, essas armadilhas todas, né? Eu falo assim, poxa, eu pratico, aí vem essa situação aqui na minha vida que eu poderia praticar compaixão e eu não consigo. Aí dá aquela bad, né? Você fala assim, poxa, não deu, né? Mas aí, de repente, quando eu comecei a prestar atenção bem nessa sacada do Satchidananda, ela começou a me trazer mais lucidez, né? Para eu falar assim, opa, isso aqui agora está melhor. Isso é um progresso. E esse progresso, pessoal, ele é muito intrínseco, ele não tem nada a ver com poderes, ele não tem nada a ver, agora eu estou vendo coisas, né? Ele tem a ver com você estar manifestando no mundo cada vez de uma maneira mais lúcida, mais calma, mais presente, mais leve, né? Um outro ponto que eu acho muito importante é um ponto que o Charles Dutuco comenta, que ele fala assim também.
A coisa mais importante na sua prática é você desenvolver as virtudes, que é o que eu falei antes. Então, se você está sempre caminhando em direção à motivação correta, à bondade, né, a praticar ações que trazem benefício para todos e não só para você mesmo, para você mesma, esse é um bom caminho também. A prática florescerá se você ir por essa direção. Eu acho isso tão profundo e é de uma obviedade tão grande, porque e isso é as tradições, né? Porque quando você começa a perceber, poxa, quando eu começo a ter leveza na minha forma de relacionar, e eu começo a compreender de uma maneira mais compassiva tudo que está acontecendo à minha volta, começo a entender as bolhas das pessoas, de onde as pessoas frequentam, as suas ideias, por que elas pensam daquele jeito, eu vou tendo realmente uma visão muito mais ampla da vida, eu vou conseguindo me relacionar, né, de uma maneira muito mais leve. Esse, para mim, né, e segundo todos os mestres que eu citei aqui, esse é o Mahasiddha, o Mahasiddha, esse é o grande Siddha, esse é o grande poder. Né? Isso está muito além de levitação, de fenômenos, de enxergar seres. Né? Esse é o grande lance que os grandes praticantes sempre estão perseguindo, não perde a visão desse ponto. É tipo assim, pessoal, no seu cotidiano, não perde a visão se estou sendo mais compassivo nessa situação, estou sendo mais amoroso, estou sendo mais generoso, estou respeitando, né? Estou sendo mais equânime, estou conseguindo ter mais sabedoria, mais lucidez e por aí vai, ok? Outro ponto aqui, né? A nossa sadhana, a nossa prática no dia a dia, ela é como uma dança, né, pessoal? Cada dia a gente às vezes tem pessoas que cada dia está de um jeito, né? Ainda, né, os estados de humor oscilam muito. Cada dia que você vai fazer sua prática é um dia diferente. Acontece fenomenologias ou não, ou de formas diferentes, ou de naturezas diferentes, ou por motivos diferentes. Então, entenda essa transitoriedade das experiências. Não se agarre a elas. Entenda que elas às vezes só têm um papel a ser cumprido ali naquele dia. Ah, hoje, buf, rolou um negociaço aqui no meu Ajna Chakra. Ok, e talvez porque estava bloqueado, o pranayama desbloqueou e vida que segue, entendeu? Não se apegue a isso. Levar tudo isso para a prática do dia a dia, esse é o grande lance da nossa sadhana, né? O que tem que começar, a gente tem que começar a entender, pessoal, que a nossa prática espiritual, de meditação, ela não é um mundo paralelo da sua vida, ela é a sua própria vida. Então, assim, como que a minha prática está dialogando com a minha vida? Não é um momento separado, elas cada vez mais elas vão se entrelaçando. Então, como que você está levando ela para o seu dia a dia? Isso que eu estou fazendo aqui agora, porque eu ainda tenho que citar algumas coisas aqui do Sutra, que é muito importantes. Eu estou fazendo um geralzão assim, de coisas importantes, como a pessoa me pediu, para não cair nessas armadilhas na prática espiritual. O que a sadhana tem lhe proporcionado? Você tem se sentido mais separado ou mais integrado? Né? Porque, por exemplo, o praticante que vai se envaidecendo com a sua própria prática, não, agora eu sou um grande yoga, eu sou um grande praticante, eu fiz retiros, eu encostei na mão do Dalai Lama, eu fiz retiro com o Dalai Lama, eu fui na Índia, eu fui não sei o que lá e tal. Esse indivíduo, ao invés de ele integrar a prática dele com um todo, com as pessoas à sua volta, ele vai se distanciando, ele vai se separando. Aí ele cai numa grande armadilha que o professor Satchidananda também comenta num livro dele que chama Iluminação não é o que você pensa. Né? Essa frase é bem sugestiva, né? Iluminação não é o que você pensa. Porque o ato de pensar, ele ainda está no nível mental, por isso que eu falei no início da live, né? Jnana Yoga, a erudição do yogi, ela vai até um ponto, mas depois da erudição é só a prática mesmo que vai te colocar em contato com a sua natureza intrínseca, né? Tem uma fala dele que eu gosto muito, que ele fala assim, o ser iluminado não pode ser nada especial, um ser iluminado, porque ser especial é já estar separado. Isso é fantástico, né? Porque quando a gente entra nessa coisa do, agora eu sou praticante, eu sou formado em não sei o que lá e tal, ao invés de você se abrir, se conectar, na verdade você está se solidificando, né? Você está muito mais reificando, reiterando o seu ego e a sua autoimagem, do que de fato
do que de fato você ter uma experiência mais ampla, né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar muito atento quando essa chamada que eu dou. A sadhana tem lhe proporcionado, a sua prática espiritual tem lhe proporcionado. O que, que ela tem lhe proporcionado? Você tem se sentido mais separado ou mais integrado? Se você está se sentindo especial, eu sou um grande praticante, nesse sentido, pode saber que você está caindo numa grande armadilha, porque você tá se sentindo melhor do que os outros. Aí começa essa coisa de se sentir superior e tal. Eu tô rindo disso, pessoal, eu praticamente vivenciei muito isso, tá? Então, comigo, assim, hoje em dia eu já estou começando a rir dessa história, porque é muita armadilha que a gente vai caindo com isso, né? É muita sabotagem e não frutifica a experiência, né? Quando a gente cai nisso. Porque essa sensação de estar separado, ela é uma armadilha, ela é uma faca de dois gumes, que, por exemplo, quando o indivíduo começa a entrar na arrogância da prepotência, ele está escondendo, no fundo, né, nessa situação de estar se sentindo superior, ele está escondendo a impotência dele. E quando ela é revelada, ele não dá conta de entrar em contato, aí a pessoa sofre. A mesma coisa com o impotente, tá? A pessoa que fica lá na vitimização, né? Coitado de mim e tal. Dá um pouquinho de poder para essa pessoa, você vai ver o que acontece. Às vezes, do nada, vem aquela figura de autoritarismo, né? É uma armadilha grande, tá? Essa armadilha ela vai gerando uma construção de apego ao ego e à autoimagem, né, que vai reforçando, então isso é um grande problema na nossa prática, né? E tem uma questão que a gente precisa entender, que também gera muito problema, é uma frase que está muito ligada assim, ó, quanto mais você vai se identificando com esse ego, com essa autoimagem, mais você se separa do outro, isso é uma questão bem óbvia, ok? Mas e aí, que eu faço quando começa a vir isso? Ué, pessoal, lucidez, entende? Eu estou começando a perceber que eu estou me sentindo muito superior aos outros, baixa a bola, tenha calma, não é por aí o caminho, né? Compartilha, se coloca no lugar do outro, tenta ouvir o outro. É importante quando a gente faz isso, que a gente vai vendo que, pelo menos para mim, foi sendo assim. Eu fui vendo que quando eu ia inflando, né, nessas vaidades, de repente, quando eu comecei a perceber o tanto que eu perdia, né, ao me sentir muito inflado, né, eu falo assim, poxa, eu nem estava ouvindo aquela pessoa, olha o tanto que eu perdi aqui. Então, essa coisa de se sentir especial e separado, pode ter certeza, você vai perder muito na sua prática, né? Tem uma característica que eles falam dos grandes mestres, é a capacidade que eles têm de se esvaziar diante do outro, né? Para realmente acolher essa realidade do outro e conseguir vê-la, né? Um outro ponto aqui das armadilhas que eu quero colocar é essa que a gente precisa entender isso, que por mais que a gente entenda, eu vou falar uma frase do Teilhard de Chardin que ela é muito rica. Ele foi um franciscano da Igreja Católica, mas eu falo que um cristão místico, né, esotérico, ele realmente também tinha contato com a verdade, né, em vários níveis. Ele falava muito isso, que nós não somos um corpo tendo uma experiência, né, de evolução. Nós somos seres espirituais habitando um corpo e tendo a nossa experiência corpórea, mas que tem a ver com a nossa evolução espiritual também. Mas ele quer dizer o seguinte, somos eminentemente espíritos, né? A nossa natureza intrínseca, ela é luminosa, ela é mente operando, né? E aí, mas essa fala eu acho ela muito interessante. Eu não sou o corpo, mas preciso estar no corpo. Né? É importante a gente entender que nesse momento a gente está habitando essa casa aqui. Quem viu a live sobre a casa de transformar a casa do praticante em seu ashram, né, a casa do yogi, a primeira casa que eu me referi é ao corpo. Por isso que as tradições do sul da Índia, do estado de Tamil Nadu, dos Siddhas e Yogis, elas têm uma coisa muito interessante também com os taoístas e com os budistas, quando elas têm aquela visão que é diferente de algumas tradições de yogas ascetas do norte da Índia, onde tratavam o corpo como um corpo apenas como um monte de ossos,
Aí eles faziam, né, vários desses ascetas e yogis faziam austeridades extremamente agressivas com o próprio corpo. Os siddhas, os budistas, os taoístas têm uma visão muito de, não, o corpo é o receptáculo do divino, né? Então vamos cuidar desse corpo aqui. Então a gente precisa ter essa compreensão que numa dimensão mais ampla a gente é espírito, a gente é energia, mas que a gente está vivendo uma energia coagulada, que é a matéria, né? É a sacada do Einstein, né? Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, ou seja, energia e massa são intercambiáveis, são apenas formas da manifestação. Nesse momento a gente manifesta com uma energia mais coagulada, né? Então, quando a gente vai praticar, é importante entender que o praticante, como ele está fazendo ali a sua sadhana, né, diária, ele vai desbloqueando muita coisa. Então, ele começa a entrar em contato também com essa realidade mais sutil. E ao entrar em contato com isso, aparecem siddhis, né, aparecem pequenos poderes. E aí vocês só precisam entender isso, pessoal. Você está fazendo sadhana, você está fazendo prática. Os siddhis, esses poderes vão aparecer. Mas lembra que eles são impermanentes, e às vezes eles só são por algumas coisas pontuais. E depois você vai estar voltando para o corpo, e no outro dia, não necessariamente aqueles fenômenos vão acontecer. Então a gente precisa ter essa consciência, essa compreensão de estar no corpo, praticando, de estar no mundo, operando, né? De não desligar a sadhana na sua prática com a vida. Isso não pode estar desconectado. Aí quando a pessoa chega e pergunta assim, o que é caminhada espiritual? Aí quando fala, caminhada espiritual é meditar em um tempo. Não, gente, caminhada espiritual é tudo, tá? Se os maiores siddhis, os maiores poderes, né, os mahasiddhis, são praticar compaixão, amor, bondade, generosidade, paciência, perseverança, sabedoria, lucidez, generosidade. Se isso são os grandes siddhis, você pode praticar isso o tempo inteiro, né? Você pode praticar indo na padaria, você pode praticar com seu vizinho, você pode praticar com tudo, né? Aí eu quero entrar agora bem no final aqui, que eu quero citar uma coisa. Quando eu falei bem no início da live, no Sutras do Patanjali, quando eu falei no início da live, que essa questão que a pessoa me trouxe, foi toda o alicerce para eu desenvolver essa live para vocês, essa questão das armadilhas na prática espiritual, da pessoa ir se envaidecendo com os fenômenos ou se apegando aos fenômenos, a pessoa me perguntou assim, eu imagino que isso não seja uma questão só minha, né? Aí eu falei assim com vocês, não só sua, como de todo mundo, de todo praticante, e não, isso já vem sendo falado nos... Pessoal, rapidinho, a live deu uma parada aqui, eu vou retomar. Ok? Quando eu parar assim, pessoal, às vezes meu sinal parou e eu paro de falar, tá? Quando eu falei que isso é uma questão que não é só comum entre os praticantes, mas isso vem sendo falado em livros tradicionais de yoga, por exemplo, os Sutras, né, um livro de mais de 2000 anos, eu vou mostrar para vocês aqui nesse livro como que isso é tocado, ok? Tem um capítulo aqui, nesse livro, que é o terceiro capítulo, são os capítulos de Vibhuti-pada, né? Vibhuti, aqui, esse capítulo especificamente desses sutras do Patanjali, os Vibhuti-padas são os capítulos que vão falar sobre os siddhis, sobre os poderes, né? Vai ter muitos momentos aqui que vai citar o Tirumalar, né, com vários dos versos do Tirumandira, né, onde ele aborda sobre vários siddhis e tal. Então aqui é aprofundado algumas questões sobre os siddhis. Mas bem no início do capítulo, olha que interessante uma colocação que fala assim, ó, esses poderes sobre-humanos expressam a divindade que está no âmago de todo indivíduo. Uma vez queimadas pelo fogo da prática intensa, as camadas da personalidade que aprisionam o ego superficial vai vir a acontecer. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que se a gente parte da base como a nossa natureza é uma natureza espiritual, conforme a gente vai praticando, a gente vai entrando em contato com essa natureza, ok? Com esses siddhis, né? Mas aí olha que legal, olha a colocação, dentro já do Patanjali, esses comentários, que no caso aqui é do Satchidananda. Tais poderes não têm valor em si mesmos, e caso haja apego a eles, né, foi o que eu enfatizei muito,
podem tornar-se um obstáculo à realização do self, ou seja, um obstáculo à sua verdadeira realização. O termo vibhuti é, portanto, adequado, pois se refere à pureza resultante da prática constante e ao desapego de todos os resultados. Isso está no Patanjali, pessoal. Olha que rico isso. A prática da sadhana, né? Asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, bhakti, né? Enfim, eu não vou entrar os yamas, os niyamas, todo o caminho óctuplo da Ashtanga Yoga de Patanjali, né? Todo o caminho quíntuplo do Babaji, né? Se você pegar os 8 passos também da quarta nobre verdade, o caminho óctuplo do Buda, todos eles são caminhos de purificação. E que purificação que é essa? É a purificação dos nossos samskaras, né? Das nossas operações de mente, que vai mantendo a gente coagulado, que vai mantendo a gente conflitante, operando numa mente cheia de conflitos, né? Todo esse processo, quando a gente fala da sadhana, ele é um processo de purificação. O processo de purificação, naturalmente, ele vai trazendo as experiências dos siddhis. Mas, como eu falei, eu citei o Ciro Aurobindo, olha para os siddhis, desapega dos siddhis e continua na caminhada. O grande lance não é os poderes iógicos, né? Como no próprio Patanjali deixa claro isso, você pode se apegar a essas experiências e isso só vai prejudicar a sua prática. O grande siddhi, de verdade, os mahasiddhis, são praticar as virtudes, né? A compaixão, o amor, a generosidade, o contentamento, a paciência, a perseverança, etc. Então, ou seja, aqui no Patanjali ele já toca, fala bem atenção, fica atento aos siddhis, não se apega a eles, tá? Eles são consequências da purificação. A própria palavra kriya, que eu sempre falo aqui, kriya yoga, né? A própria palavra kriya, em sânscrito, ela tem 2 significados. Quando ela é colocada em letra maiúscula, ela é entendida como ação com consciência, né? Estar presente na prática. Mas quando a gente fala ela com letra minúscula, ela é purificação. Então, todas as vezes que você está fazendo asanas, pranayamas, meditação, né, e as mantralizações, as práticas bhaktas, enfim, todas as vezes que você está fazendo isso, você está fazendo exercícios de purificação. E essa purificação é a comunhão entre a personalidade impermanente, que somos nós aqui nessa condição atual, com a nossa personalidade permanente, o nosso self, né? Aí, pessoal, eu separei um outro sutra aqui, só para comentar isso. O Sutra 38 desse capítulo dos Vibhutipadas tem uma outra colocação também sobre... desculpa, não é o 38, é o 39. Tem uma outra colocação sobre essas armadilhas, né, dos siddhis, da nossa prática espiritual. Fala assim, ó: pelo domínio da força vital na parte superior do corpo, o praticante obtém o poder da impenetrabilidade da água, da lama e dos espinhos. Assim, pode levar ao poder de levitação. Esse é um comentário do Patanjali. Agora, o Satchidananda começa a comentar isso. Olha que interessante. Ele começa a comentar... desculpa, não é o Patanjali, não é o Satchidananda, é a mãe do Asha, do Shri Aurobindo. Ela vai fazer um comentário sobre essa questão dos siddhis de novo. Ela fala assim, ó: a mãe diz que a prática do controle da respiração, os pranayamas, com o objetivo de ganhar poderes, é o que mais tem poder de estragar tudo. Olha que legal isso. Eu acho muito legal que, tipo assim, a motivação do praticante yogi por siddhis, por fenomenologias, é a maior forma de ele estragar tudo na prática dele. Aí, pessoal, o Buda, para mim, o Siddhartha, o Buda histórico, né, Shakyamuni, ele tem uma grande colocação no caminho óctuplo dele, quando ele coloca como o primeiro passo do caminho óctuplo para a liberação, ele fala motivação correta, né? Essa é uma coisa, pessoal, que eu acho que essa frase é de utilidade pública. Cada ação que você for empreender, de pensamento, de sentimento, de emoção, de imagem, de sensação, qualquer manifestação das suas ações, seja a nível de mente, seja a nível de corpo, seja a nível de fala, checa qual que é a sua motivação. Por qual motivo você está fazendo isso? Então, a mãe aqui, a mãe do Asha de Ciro Aurobindo, né, era a companheira espiritual do Ciro Aurobindo, a Shakti, né, ela
ela deixa muito claro aqui, ela joga um banho de água fria. Olha, se a sua motivação for ter poder, você já está estragando tudo, né? Então não caia nessa armadilha. Aí depois ela vai falando assim, ó, o domínio das forças vitais, os vários tipos de prana, né? Para quem sabe, Samana Vayu, Apana Vayu, Dana Vayu, Vyana Vayu, enfim, é semelhante à entrada do Senhor no corpo, como ar, e quando é mantido dentro dessa forma, todo o ar começa a fluir para fora em todas as pessoas e faz seu trabalho em cada um, com uma sensação de bem-estar, poder tranquilo e segurança. Assim, confortavelmente se instala a paz, né? Ela está falando aqui de um aspecto que o Shagdu Tulku Rinpoche também, um grande lama do budismo tibetano, ele vai falando, né, que quando você vai fazendo realmente essa alquimia, né, interna, e aí vai nascendo o grande Siddhi, né, que são as virtudes, né, aquela alquimia dentro de você, ela vai reverberando onde que você passa. E que isso vai trazendo paz, alegria, as grandes virtudes, os grandes Siddhis, né, como eu enfaticamente estou aqui nessa live falando. As grandes virtudes é aprender a amar, aprender a ter compaixão, aprender a ter equanimidade, aprender a ser generoso, aprender a ser paciente, aprender a ser sábio, aprender a ser compassivo, enfim, esses são os grandes Siddhis, né? Aí, pessoal, no, no Sutra também, um que eu esqueci de mostrar, no Sutra 37 também, o Patanjali também fala assim, é um outro sutra e um comentário também sobre essa questão da armadilha em relação à nossa prática espiritual e os Siddhis, né? Ele fala assim, essas conquistas são obstáculos à absorção cognitiva, mas são proezas no estado de vigília. Essa fala do Patanjali mesmo. Olha só, aqui é outro banho de água fria nessa armadilha dos Siddhis. Ele fala assim, ó, essas conquistas, as conquistas dos Siddhis, tá, dos poderes, são obstáculos. Por quê? A pessoa se apega, né? Nossa, ontem eu fiz aquela meditação em tal lugar, não, eu fui para o céu. Aí a pessoa na outra semana vai achar que vai para o céu de novo, naquele mesmo lugar. Ou na sua própria prática, né? Nossa, ontem eu fiz uma prática que, tipo assim, eu entrei em contato com tudo. Aí no outro dia ela entrou em contato com as sombras dela, foi o contrário, né? Aí a pessoa fica desmotivada a praticar. Não entra nessa armadilha, tudo está dentro do pacote, né? Então ele fala, essas conquistas são obstáculos à absorção cognitiva. A absorção cognitiva, essa expressão também é explicada como samadhi, o silêncio da mente. Talvez alguns não vão entender, mas vou ser bem rápido assim. Quando a gente fala no caminho óctuplo, né, da yoga, da Ashtanga Yoga de Patanjali, que antes de Samadhi tem Dhyana, meditação, e antes Dharana, concentração, e antes de Dharana, Pratyahara, retração de sentidos, aí tem todo o caminho, né? Quando a pessoa vai se purificando, né, através das suas práticas, e ela vai começando a manter uma mente concentrada, o que vocês têm que entender é isso, pessoal. Quando a gente vai desenvolvendo a concentração, dharana, e ela vai culminando em meditação, dhyana, isso pode gerar a consequência dos vários níveis de samadhi, que pode ser tanto os asamprajnata samadhis quanto os samprajnata samadhis. Eu não vou entrar em detalhe nisso, que teria que fazer uma live específica disso. Mas o que eu quero dizer nesse ponto aqui é uma coisa bem simples assim. Quando o indivíduo ele vai se concentrando, né, ele vai começando a reconhecer a sua verdadeira natureza. Por isso que quando a gente fala de vairagya, desapego, é assim, eu vou praticando, eu vou aprendendo a desapegar do que eu não sou e vou reconhecendo o que eu realmente sou. Isso é yoga. Eu vou desapegando, depois eu explico isso melhor, eu vou desapegando do meu ego e da minha autoimagem e aos poucos eu vou reconhecendo o meu self. Um pequeno parênteses. Eu não estou aqui endemonizando o ego e a autoimagem. O nosso corpo aqui é receptáculo para o divino, então a gente manifesta aqui através desse corpo. É mais no sentido de entender, de desapegar o impermanente para reconhecer realmente o permanente. Isso é yoga, ok? Pessoal, a live vai sair do ar, eu vou entrar de novo, ok?
Ô, pessoal, eu esqueci de avisar vocês, quando dá mais ou menos 1 hora de live, ela sai do ar e eu tenho que entrar de novo. E para mim, na verdade, é até bom, porque depois a gente vai entrar na prática, né? Então, vou deixar só o pessoal ir entrando mais ou menos. Eu estou vendo mais ou menos pelos que estavam online. E eu vou retomar aqui, tá? Eu já estou finalizando essa parte que eu chamo de Jnana Yoga, né? Que é essa parte dos ensinamentos que vai culminar na nossa prática, tá? Então, deixa o pessoal entrar um pouquinho, só uns segundinhos. Tá. Bem, pessoal, vou retomando aqui. Então, como eu estava explicando nesse sutra, né, o 3.37 do Patanjali, então ele vai mostrando, né, que essas conquistas dos Siddhis são obstáculos para a gente realmente vivenciar a experiência de Samadhi, né? A experiência, os Samadhis, conforme a gente vai praticando ao longo da vida e vai tendo níveis de Samadhi, é eles que vão fazendo com que a gente vai curando dos nossos conflitos, né, das nossas marcas mentais, também chamadas de sanskaras, e que vai gerando toda essa purificação do indivíduo. E aí ele fala, né, essas conquistas são os obstáculos à absorção cognitiva, mas são proezas no estado de vigília. São proezas porque são siddhis, né, pessoal? São poderes, né? Mas, enfim, a ênfase é não se apegue a esses poderes que acontecem na prática. O Satchidananda aqui, ele vai fazendo um comentário muito rico. Ele fala assim, ó, não se deve ficar apegado às proezas, os siddhis, por mais maravilhosos que possam ser da perspectiva mundana. Transformá-las em metas só retardará a perfeição da absorção cognitiva. Deixe que venham, deixe-as ir embora. É a mesma fala do Ciro Gobindo, né? Elas são meros indicadores do caminho e de alguma forma são necessários. Eu enfatizei isso muito com vocês durante a live, assim. Os CIDs, né, que vão aparecendo, às vezes eles só estão ali mostrando, indicando que a coisa está acontecendo, que a prática está avançando. Eu acho que esse é o grande lance. Mas aí não cai na armadilha também de só porque às vezes não estão aparecendo mais nenhum tipo de CID, de nenhum fenômeno, que a sua prática não está avançando. Não cai nessa armadilha. Por isso que eu falo, a grande motivação na prática é fazê-la de uma maneira sincera e honesta. Esse é o grande lance. Aí agora a mãe vai comentando outras coisas também do Ashra de Ciro Gobindo. A mãe, falando sobre as proezas, siddhis, ela comenta: todos esses poderes, talentos, construções, manifestações, tudo isso me lembrou da vida de um malabarista itinerante. É como a vida dele, vai de picadeiro em picadeiro, mostrando seus hábeis feitos. Houve um tempo em que eu via, ela comentando dela mesma, eu via tudo isso como algo bom, para ampliar meu poder de imaginação. Pois assim poderia apresentar estas coisas ao Senhor, ela falando das práticas devocionais dela, né? Mas não é necessário, ela comenta isso no final. Aí o Satchidananda comenta: a excitação são como bolhas de champanhe, mas isso complica as coisas, nubla a questão. Você tem que esperar as bolhas diminuírem antes que possa calmamente recomeçar seu caminho em direção à meta. Essa fala aqui final do Satchidananda, ela é muito rica quando ele faz essa analogia com bolhas de champanhe, porque assim, a pessoa vai fazendo as práticas espirituais dela, aí ela vai vivenciando fenomenologias, e isso acontece não é só com praticantes de yoga, de budismo, isso é em centro espírita, isso é em qualquer lugar. E aí a pessoa vai ficando muito apaixonada com aqueles fenomenologias que a pessoa está visualizando, etc. Aí, igual ele falou, são como bolhas de champanhe, porque a bolha, ela representa a impermanência, daqui a pouco ela estoura. E aí o Satchidananda comenta: deixa essa bolha abaixar, deixa ela estabilizar, e aí ele volta para a sua prática. Ou seja, a prática sincera, honesta, da motivação correta, de não estar ali só apegado a ter poderes, coisas do tipo, entende? Eu queria só para finalizar, pessoal, para vocês entenderem
que na nossa caminhada espiritual nós temos milhares de formas de criar armadilhas para nós mesmos. Para falar a verdade, nós seres humanos, a maioria de nós somos bem mestres em nos sabotar, criando armadilhas para nós mesmos, para que a gente realmente não reconheça a nossa verdadeira natureza. Quando as pessoas falam que tem medo das sombras e tal, na real, o nosso maior medo é da luz, pessoal, da nossa verdadeira essência, né? Porque se não fosse, a gente já estaria manifestando ela, né? A gente já estaria conseguindo manifestar essas grandes virtudes, que aí sim são os grandes siddhas, de amor, compaixão, alegria, equanimidade, generosidade, respeito e etc. Né? A nossa cultura, eu queria fechar só com isso, a nossa cultura, ela vangloria, ela endeusa os Siddhis, né? Vocês podem, eu não sei, para quem pegou a live desde o início, teve um momento na live que eu falei com vocês assim, pessoal, presta atenção que Siddhis não são só poderes miraculosos, não. Eu vou dar um exemplo de Siddhi que talvez vocês nem acham que são Siddhis. Quando um músico, por exemplo, extremamente virtuoso, né, um grande virtuose do piano, do violão, do canto, se apresenta, aquilo é magnetizante. As pessoas pagam, saem da sua casa para ver aquele fenômeno, né? Porque quantas vezes você vai ver uma pessoa que vai tocar uma determinada obra extremamente difícil de ser executada, aquela pessoa que desenvolveu aquela habilidade, você tem que entender que ela desenvolveu um grande seed, né? Qualquer pessoa que senta no piano e vai tocar um concerto extremamente complexo e elaborado de memória, né? Aquilo foi muito trabalhado. Então, essas habilidades que a gente desenvolve através dos nossos trabalhos, das nossas atividades particulares, elas acabam também se tornando seeds, né? Porque são coisas que a pessoa do senso comum não sabe fazer. Então, os grandes virtuosos, né, de várias áreas do saber, eles têm esse seed também. Agora, olha que armadilha que essas pessoas criam para elas mesmas. Vamos supor que eu só seja valorizado porque eu sou um grande pianista. Aí eu só perco um dedo, só um dedinho. Eu já não consigo executar uma série de obras. E aí já fecham para mim portas para concerto, o meu público já não me assiste mais, etc. Ou seja, olha o quanto de sofrimento que o indivíduo pode criar para ele mesmo quando ele fica muito apegado aos CIDs. Imagina uma pessoa que frequenta um centro espírita e ele é conhecido como grande clarividente ali daquele centro ali, e aí todo mundo, o que você está vendo, tal. Aí de repente um dia, por algum motivo, a clarividência dele faz assim, ó, recesso. Que existe essas coisas de recessos das experiências psíquicas, né, parapsíquicas, ou mediúnicas ou de poderes. E aí a pessoa fica se apegando a coisas impermanentes. Tudo acaba. O virtuoso um dia vai envelhecer, vai parar de dar concertos. A cantora um dia a voz dela não vai estar mais tão boa. Um grande praticante espiritual que vivenciou uma série de fenômenos, um dia esses fenômenos não vão acontecer mais. Então a gente tem que olhar, né, no meu ponto de vista, olhar para entender como Satchidananda comenta. Deixa as bolhas, vejam que são só bolhas e elas são impermanentes, elas vão acabar. E aí sim a gente vai começar a ter o olhar na permanência. E o olhar na permanência são os verdadeiros siddhis, de se tornar uma pessoa que se torna realmente compassiva, amorosa, generosa, equânime, perseverante, sábia, lúcida, ela não perde isso. Isso é uma coisa que perdura, né? Ela pode até perder, alguém pode até estar pensando assim, a pessoa tem um problema neurológico, mas quem pensa que a manifestação do ser é só neurológica, de cérebro, tudo bem, vai acreditar nisso. Mas quem entende que o ser humano ele é uma interface muito mais ampla e multidimensional, vai entender que essa inteligência vai perdurar para suas vidas sucessivas, as outras encarnações, né? Bem, pessoal, nós estamos fechando a live na parte de ensinamentos e eu vou entrar agora com a prática, né? É o que eu sempre enfatizo aqui, né? Essa frase, muitos chegarão, ou seja, muitos entenderão, muitos vão ler muita coisa, mas poucos praticam e quase nenhum florescerá. Então agora nós vamos praticar. Nós vamos fazer agora uma meditação, né? Eu estou usando as meditações analíticas, né, do Chaga do Turco, que são meditações de pensar, contemplar e repousar sobre o tema abordado. Como que vocês vão fazer isso em casa? Vocês vão sentar numa almofadinha, no chão, para quem consegue,
as pernas cruzadas, né? As mãos podem ficar, as mãos a gente deixa elas em Chin Mudra, que é um mudra que amplia a nossa consciência, né? É um gesto que os yogis foram descobrindo com as práticas. Ela pode ficar sobre o joelho, palma da mão para baixo, palma da mão para cima. As mãos podem ficar mão esquerda sobre a mão direita, ou direita sobre a esquerda, ou esquerda sobre a direita, em Chin Mudra. Quem quiser pode deixar as mãos entrecruzadas, ok? Enfim, quem não consegue ficar sentado, né, fazendo a prática, pode fazer também numa cadeira. O grande lance é fazer com a coluna ereta. Esse é o grande lance. Antes de entrar na meditação propriamente dita, vocês vão fazer uns 5 minutos de respiração. Quem é aluno de yoga meu que está presente pode fazer 16 pranayamas, né? Ou respiração do yoga, ou jai, ou as respirações lentas, longas e profundas. E a gente vai entrar na nossa prática. A nossa prática de hoje, ela vai ser assim. Ó. Vocês vão pensar, contemplar e repousar sobre a seguinte questão. Como que eu venho avançando na minha caminhada, seja caminhada espiritual, quem é praticante, ou seja na minha caminhada como ser humano. Eu venho me apegando a essas minhas armadilhas, desses poderes que eu venho adquirindo, aí os poderes, desde poderes que podem ser sutis, espirituais, a poderes de apego ao meu ego, à minha autoimagem, ao status de quem eu sou pelas habilidades que sei, etc. Né? Eu venho me apegando a essas coisas? Se sim, por qual motivo? Né? Aí, qual que vai ser a questão? Primeiro, vocês vão pensar sobre isso, essa questão das armadilhas que a gente cria para nós mesmos no nosso avanço de caminhada. Depois, vocês vão contemplar isso ligado à vida de vocês mesmos. Aí, vocês vão tentar encontrar exemplos, né, de como que eu estou criando essas armadilhas para mim mesmo, como que isso vem prejudicando nas minhas práticas, no meu avanço em relação a me tornar um ser humano melhor. E aí, na última etapa, é a de repousar, que é quando você desapega de tudo, e eu falo que é a fase de decantar. Aí você simplesmente deixa fluir tudo aquilo que você pensou e contemplou, né? Para que eu falo que essa etapa é uma etapa de desoperacionalizar a mente, é de largar o racional, o mental e tentar deixar que os insights venham, tá bom? Então, respirar uns 5 minutos, de olhos fechados, respiração sempre pelo nariz, nunca pela boca, de maneira contínua. Acabou os 5 minutos de respiração, regulariza a respiração e entra na meditação, ok? Então é isso, pessoal. Eu vou só ligar a música aqui, porque o pessoal já me deu um toque que às vezes acha que o vídeo está travado. E vocês já podem começar a prática de vocês, tá? Om Kriyam Babaji Namah.
Om Kriya Babaji Namah. Que as bênçãos dessa sadhana, que toda a sabedoria, toda a lucidez geradas aqui hoje, possam ir até o coração dos que ainda não se despertaram, dos que estão na iminência de se despertar, dos que já estão despertos, e para que todos esses seres encontrem a felicidade, encontrem as causas da felicidade, superem o sofrimento, superem as causas do sofrimento, superem suas estruturas kármicas, seus sanskaras ou marcas mentais, manifestem sua sabedoria primordial iluminada, tenha como principal objetivo levar benefício para todos os seres e que essa seja a sua principal fonte de alegria, energia e entusiasmo. Assim seja, assim será. Namastê. Vamos retomando, pessoal, aos pouquinhos. Pessoal, obrigado de novo pela presença, né, nas nossas aulas virtuais, devido a esse contexto, né? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a prática? Ficou alguma questão que precisa de esclarecimento? Pode mandar aqui, pode mandar no direct também, tá bom? Quem tem o WhatsApp pode mandar lá também. Na bio do De Volta à Natureza tem lá também, né? O contato do WhatsApp do espaço, né? É isso, pessoal. Então, só lembrando, né, para quem, às vezes, tem pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez,
essas aulas online que eu estou disponibilizando, né? Obrigado, Mariana, obrigado, Julimar, né? Todo mundo, uns aqui viram até o final, né? Eu estou disponibilizando essas aulas de segunda a quinta, tá? Na segunda e na quarta é das 17 às 18h30, então a próxima é amanhã às 17 horas. Terça é de 8 às 9h30 e na quinta vai ser de 7h30 da manhã às 9h, tá bom? Aí vocês podem estar assistindo. Quem tem também, quem está inscrito no canal do De Volta à Natureza, no YouTube, eu posto vídeos terças, quintas e domingo. Tem semana que eu não consigo, mas a maioria sim. Hoje mesmo eu já vou jogar um vídeo novo lá. Aí quem quiser entrar em lista de transmissão ou no grupo do De Volta à Natureza, pode me solicitar também, que eu estou tentando, né, manter aí uma rotina de conteúdos e práticas para todo mundo, né? As do Instagram e as do YouTube. O IGTV, vocês devem estar notando que eu não estou colocando vídeo, é porque eu não sei o que está acontecendo, não sei se esse contexto, o tráfego está bem maior, né? E não está dando, não estou conseguindo dar os uploads nos vídeos, aí eu só estou conseguindo dar no YouTube, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida pode me chamar nos meios aí que vocês têm para me encontrar. Eu vou encerrando essa live aqui, tá bom? Gratidão, pessoal. Namastê. Coronavírus é muito suscetível, a nossa mente fica muito suscetível a se sentir deprimida, se sentir para baixo. Hoje eu estou vendo que a yoga com várias. Então, o que eu acho.
pessoal? Bom, nesse momento de crise, né,